E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17 e 18 de Segundas Reis. Nós hoje estamos fazendo 208 dias que começam o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Se você quiser fazer parte do nosso plano anual, querer saber mais, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem diariamente, tá bom? Então a gente vai começar a nossa leitura de hoje aqui, como sempre, orando, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, nos dê graça, sabedoria e vai dar mais uma vez, enfim, por tudo. Senhor, Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Mais uma vez te agradecemos pelo Senhor nos ter dado essa oportunidade. Em nome de Jesus, que a gente venha valorizar cada vez mais esse lugar que nós temos a sós para ler a Tua Palavra, para ouvi-la, para meditar nela. Em nome de Jesus, Espírito Santo vem nos ensinar, vem nos dar graça e sabedoria para entender, para compreender e guardar dentro do nosso coração, tá certo? E começar a viver isso que a gente lê. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 16 de 2 Reis tem um título assim: Acaz reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 16. Acaz, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu os exemplos do rei de Israel, que até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis nas nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso dos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali onde estão até hoje. O rei Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: Sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acaz pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acaz foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifícios sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramável, e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acaz removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: Use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acaz ordenou. Depois o rei Acaz tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis, usadas para lavar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar, de cima dos touros, e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Síria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acaz morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Amém, meus irmãos. Agora a gente terminou aí no versículo 20, o capítulo 16. Agora a gente vai para o capítulo 17, que tem um título assim: Oséias reina em Israel. Versículo 1 do capítulo 17. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor.
mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmanasé, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 5, que tem um título assim: Os assírios conquistam Samaria. Versículo 5 do capítulo 17. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram, em segredo, muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Aserá no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: Afastem-se de seus caminhos, obedeçam os meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Aserá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença. Como todos os seus profetas haviam advertido, assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Pronto, meus irmãos, a gente agora vai para o versículo 24, que tem um título assim: Estrangeiros se estabelecem em Israel. Versículo 24, capítulo 17. Estrangeiros se estabelecem em Israel. Versículo 24, capítulo 17. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: Envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor.
Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer de seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Azima. Os heveus adoravam os deuses Nibás e Tartak. E o povo de Sefarvaim até queimavam os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Amém, meus irmãos. Terminamos aí no verso 41, capítulo 17. Agora a gente vai para o capítulo 18, que tem um título assim: Ezequias reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 18. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria, e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus. E, em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Amém, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 13, que tem um título assim: A Síria invade Judá. Versículo 13 do capítulo 18. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laquis: Cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias juntou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor
que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Assíria. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem um título assim: Senaqueribe ameaça Jerusalém. Versículo 17 do capítulo 18. Apesar disso, o rei da Assíria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebina, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do rei. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias: Assim diz o grande rei da Síria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Como o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó rei do Egito não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda de carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebina e Joá disseram ao porta-voz: Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: Vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: Ouçam esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: Certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira, de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra que com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias, quando ele tentar enganá-los, dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Assíria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebina, secretário da corte, e Joá, filho de Asafate, historiador do rei, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Amém, meus irmãos. No versículo 37 nós terminamos a nossa leitura diária de hoje. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. E que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã para a gente dar continuidade a essa história aqui muito legal. Em nome de Jesus. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado para a glória do Senhor. Valeu!